Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com o Danilo Mamed, ele que foi aprovado no concurso da Receita Federal do Brasil para o cargo de auditor fiscal. Danilo, eu quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista, falar um pouquinho sobre a sua jornada até essa aprovação. Obrigada por ter topado participar aqui, contar um pouquinho como foi a sua trajetória. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Pessoal, primeiro um prazer também estar dando essa entrevista aqui para Estratégia, né? Meu nome é Danilo Mamed, tá? Eu tenho 40 anos, eu moro em São Luís, né? Capital aqui do Maranhão. Já tenho bastante tempo fazendo concurso aí, né? No Estratégia, eu acho que eu estou desde 2015. Eu sou bacharel em Direito, tá? Uhum, Então, eu já tinha feito outros concursos, né? Inclusive, eu sou concursado, né? Eu trabalho no TRE, sou técnico, tá? No TRE, aqui, TRE do Maranhão, aqui. E só que eu só conheci estratégia depois, né? E depois que eu conheci estratégia, esse é o terceiro concurso que eu estou fazendo da Receita. uhum, Tá? uhum, Fiz o concurso da ABIN em 2018, fiz o concurso da CGU recentemente, né? No começo do ano passado, e agora da Receita. uhum. E esse da Receita, então, de 2015 para cá, foi sua primeira aprovação. Foi minha primeira aprovação com estratégia, né? Sim. Uhum, uhum. E, como você disse, já é servidor, né? Já passou pela experiência antes de ver o seu nome na lista dos aprovados, de Já, ser nomeado. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o concurso da Receita Federal é a menina dos olhos de ouro, né? De todo mundo. Quem estuda para a área fiscal, todo mundo acredita que o concurso da Receita Federal é o carro-chefe aí dos concursos. Então, qual foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? cara, sensação das melhores possíveis, né? Porque muita alegria, né? Um pouco de alívio também, porque querendo ou não estudar para concurso te tira muito tempo, você fica praticamente sem vida social, né? Uhum, Embora eu nunca tenha deixado de fazer academia, sair um pouco, né? Porque é importante também. Mas, poxa, te consome muito tempo, né? uhum, Então, fiquei muito aliviado também. Muita uhum, alegria, muito alívio, né? Satisfação, porque tipo, o estudo está sendo recompensado, né? uhum. E é uma coisa muito boa. Imagino eu que vai aposentar as canetas agora, né? Vamos, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo. Estamos aí no processo seletivo em andamento, mas se Deus quiser, sim, né, eu vou estar sempre estudando, mas para concurso, pelo menos, acho que vai dar para ficar tranquilo aí por um tempo. Uhum. E depois que você passou no concurso TRE Maranhão, foi nomeado, você seguiu de maneira constante os estudos ou deu uma pausa antes, né, de retomar os estudos para concursos de nível superior? Que na verdade, assim, quando eu passei para o TRE, era bem jovem, né? Eu estava fazendo minha graduação ainda, né? Na verdade, na época, eu fazia uma graduação em biologia, né? Aqui pela Universidade Estadual. Aí eu acabei saindo do curso e indo fazer um curso de direito, Uhum, né? Em razão disso é que eu parei um pouco, né, com os concursos públicos. Eu dei prioridade à minha graduação. Aí, assim que eu terminei o curso de Direito, eu voltei a fazer os concursos públicos, né? E meu foco uhum, inicial era para auditor fiscal do trabalho, né? Só que eu fiquei estudando por um tempo, já com material de estratégia, né? E o concurso, infelizmente, nunca saiu, né? Tanto é que só agora, né, está saindo uhum, o concurso de auditor fiscal do trabalho, né? Então, eu estudei aí uns 2 anos para FT sem o concurso sair, né? Ficar sempre naquela expectativa, vai sair, vai sair, vai sair. A gente não podia parar de estudar, né? Porque o programa é enorme, né? E aí como não saiu na época o meu coach, que é do estratégia, eu acho que ele ainda está no estratégia, o Carlos Gama, ele sugeriu que eu fizesse o Dabin. O Dabin estava para sair, né? Ó, Danilo, tá saindo o edital Dabin, te interessa aí? Muito bom também. Aí a gente acabou fazendo um roteiro de estudos aí, né, para planejamento de estudos para a BIM, né? Foi uma dica muito boa dele, porque eu também gosto muito de história, né? E assim, ó, o cargo é bem legal também, né? Me interessei bastante. Acabei fazendo a prova. Até não fui mal na prova não da BIM, né? Eu fiquei na discursiva, porque a soma das três discursivas lá a pessoa tinha que fazer os 45 pontos, valia 90. E na terceira questão discursiva eu não fui bem, então acabou me tirando eu acabei saindo na discursiva, né, da ABIN, nas questões. A dissertação até fui bem na época, né, que era sobre a ENINT, Estratégia Nacional de Inteligência. Mas aí não deu, aí tive que voltar para os estudos para auditor do trabalho,
e Receita Federal, porque também diziam que estava para sair da Receita e tal. Aí veio pandemia, né? Veio a redução de despesas com pessoal, redução de concursos públicos. Aí acabou ficando aí um tempo sem concursos públicos, praticamente, né? E aí eu voltei a estudar ano passado, né? Uhum, Para esse concurso da CGU, né? E foi muito em cima. Saiu o edital, eu comecei a estudar, né? Então, eu tive muito pouco tempo, né? Realmente eu não estava acompanhando essa movimentação da CGU, porque o Estratégia ele já vinha anunciando mesmo, né? Há algum tempo que, ó, vai sair a autorização da CGU, ó, o edital tá saindo aí. Mas só que eu não estava acompanhando. E quando eu fiquei sabendo, já estava bem em cima, mas deu para estudar, porém, não foi suficiente. Eram 110 questões, eu fiz 75. Não foi tão mal, porém, para um concurso como a CGU, que tinha poucas disciplinas, está muita gente se preparando já há algum tempo, eu fiquei fora daquele triplo do número de vagas, né? uhum, Entendeu? E aí eu acabei não passando. A minha discursiva não foi ruim, se fosse corrigida, talvez eu tivesse chance lá, né? Mas é como eu te falando, aí muita gente se preparando, há bem mais tempo do que eu, né? Acabei ficando fora das vagas lá, né? uhum, E aí logo depois da prova da CGU, eu voltei a estudar para FT e Receita, né? Tava já nessa outra possibilidade da Receita. É, Em abril, eu comecei o contato com o coach, foi o Caio, né? E aí o Caio já começou a fazer meu roteiro de estudos para auditor do trabalho ou receita. Ele começou com as disciplinas comuns, né? E aí, quando saiu a autorização para o concurso da Receita, aí a gente focou na Receita Federal, entendeu? uhum. Então, é por isso que eu falo, só foram mais ou menos assim uns 11 meses para a Receita Federal mesmo, uns 11 meses aí de estudo. Uhum. E quando saiu o edital, você já tinha passado por todas as disciplinas ou ainda tinha muito conteúdo, algum conteúdo para ser estudado? É assim, porque a Receita Federal ela tem aquelas específicas, tributária, legislação tributária, né? Eu já tinha estudado essas matérias, né? A minha especialização, inclusive, é nessa área de gestão tributária e auditoria no setor público. Porém, o nível de detalhamento é bem maior, né? Assim, e o conteúdo bem maior. E, assim, eu acabei tendo do edital até a prova, o edital sai em dezembro, né? A prova foi em março, os 3 meses, né? Aquele limite lá para fazer a prova, né? Eu acabei tendo esses 3 meses para pegar algumas matérias novas aí, fluência em dados que eles colocaram, né? A gente não esperava. Quer dizer, já se cogitava, mas já tinha sido cobrado em alguns cargos de TI, né? Não Uhum, era muito certo nesse da Receita aí. Aí, fluência em dados, colocaram estatística, né? Economia, junto com o AFO, né? Eu botava economia e finanças públicas, com um programa enorme de economia. Então, eu tive que pegar umas disciplinas que posso considerar novas, sim, aí e realmente não deu para estudar com a antecedência necessária, né? uhum, Mas eu acredito que tenha sido difícil para muita gente aí, né? Eu estava vendo aí muita gente fazendo uma questão, duas questões em economia e finanças públicas, porque a FGV ela não fez a 4 a 4, eram 8 questões, né, de economia e finanças públicas, ela não fez 4 de economia, 4 de AFO, ela fez uma questão de AFO, a administração financeira, né, orçamentária, e 7 questões de economia. Então isso aí deve ter, né, tirado muita gente, né? A gente nunca sabe como é que a banca vai fazer essas distribuições aí. uhum. Pelo fato de você ter tido um acompanhamento de um coach, né, eu imagino que a orientação dele vai ter como base PDFs, mas em algum momento você chegou Demais. a utilizar as videoaulas, chegou a utilizar trilha, passo estratégico, alguma outra ferramenta além do PDF? O que eu mais usei foram os PDFs, né? Usei bastante videoaula também de algumas disciplinas. Porque assim, o estratégia, ele te dá tanto material, porque ele precisa cobrir aquele edital, que às vezes não dá tempo de ver tudo realmente, né? Fora que tem aqueles aulão de véspera, né? Hora da verdade, imersão, Então, o estratégia ele te dá muitos recursos e às vezes você não tem tempo de ver tudo, é bastante coisa, né? Então eu tive que fazer algumas opções. Então alguns professores eu utilizei a videoaula, de outros eu utilizei o PDF, né? E aí fora isso
o coach, ele utilizava as trilhas estratégicas comigo, né? Que são muito boas mesmo, né? E também utilizava o sistema de questões, né? Então eu fiz bastante questão, assim, colocava o linkzinho já lá na trilha, só clicava, já ia para o site, para o sistema de questões, fazia aquelas questões ali já junto, concatenado ali com o conteúdo. Então aquilo já ia ajudando bastante a memorizar, né? Uhum. Então foi realmente o coach ele utilizou bem os recursos do estratégia, né? Uhum. Tem ideia de quantas questões você resolveu lá no sistema de questões? O que que É, você achou de que a sua visão sobre o sistema de questões como um todo? achei muito bom, inclusive ele ia sendo atualizado, né, de forma célere, né, pela estratégia, né. Então tinha provas bem recentes que iam sendo já as questões já iam sendo colocadas no sistema. Então achei muito bom, né. Uhum. Você já tem aquela noção da banca também, né, como é que a banca está cobrando aquilo ali. Então é muito Uhum. importante. Vejo que muita gente tem necessidade, né, de fazer anotações, resumos, marcações, muitas vezes nem tanto para usar como revisão, mas mais para ajudar na memorização. Você chegou a fazer algum material personalizado? Não, não, eu assim, eu não gosto de perder muito tempo. Por exemplo, dessa vez eu nem imprimi material, eu estudei diretamente no notebook. Os resumos, o estratégia, ele já faz aqueles resumos estratégicos no final das aulas. Uhum. Então, aquilo ali já é excelente para você fazer uma revisão. Fora isso, você tem mapas mentais, né? Você tem dicas de memorização no próprio material. Então, tipo, eu não sinto necessidade de ficar escrevendo, fazendo material auxiliar, entendeu? Para Uhum. mim, aquilo ali é suficiente, né? Uhum. Você, No máximo, nas questões, na parte de estatística, raciocínio lógico matemático, né? Aí sim você escreve algumas coisas. É necessário realmente fazer cálculos e tal, você precisa escrever. Mas fora isso, as disciplinas jurídicas, realmente eu não senti necessidade nenhuma de criar outro material assim, auxiliar, né? uhum. Com notas, essa coisa. Você já tinha passado pela experiência, né, de não alcançar a pontuação numa parte discursiva, numa parte de questões. Então, como que foi a sua preparação para a parte discursiva da receita e a sua nota da discursiva? Fez diferença na sua classificação, se comparado à classificação que você estava na objetiva? Para esse concurso da Receita Federal, eu não tive a oportunidade de pegar o material de estratégia das discursivas, que é um material muito bom. Eu estudei esse material das discursivas na CGU, né? Então, eles Uhum, fazem lá várias propostas de temas, né, que eles acreditam que vão cair, né? Então, é um material muito bom. Então, você fazendo aquilo ali, você chega bem tranquilo. Infelizmente, para a Receita Federal, não tive tempo de fazer isso, né? Mas eu já tinha bagagem, né, de a questão dos cuidados que a gente deve ter na elaboração do texto dissertativo, né, na resposta das questões, né? Isso eu já tinha pego bastante informação. E também quanto ao conteúdo em si, né? A minha preocupação desde o começo é focar no estudo, né? Até por isso eu decidi fazer a assinatura Platinum para contar com o apoio do coach, né? Porque te deixa tranquilo para estudar. Você foca só no estudo. O coach já faz todo um planejamento, né? Levando em consideração aquele edital, de modo que você só precisa se preocupar em estudar, né? Então, uhum, eu realmente, quanto ao conteúdo, né, eu procurei estudar direitinho para fazer uma boa discursiva, mas o material específico da discursiva, realmente eu não peguei. Neste concurso eu não peguei, né? uhum. Aí você perguntou também se Fez a diferença. nota da discursiva fez diferença. Fez bastante diferença, né? Eu estava olhando ontem, eu passei na prova objetiva, eu fiz 91 questões, né? Fiquei do 191º. E com a nota da discursiva, eu fiquei em 103º, né? Eu caí para dentro das vagas, né? Eu subi aí mais 188 posições, né? Mais ou menos. Então fez muita diferença, né? Uhum, E sem falar também que eu entrei com recurso contra o gabarito preliminar, com a ajuda do estratégia, né? Entrei contra o recurso agora, contra o resultado preliminar da discursiva, né? Com a ajuda do coach, né? Inclusive, para formular o uhum. recurso. Então,
sempre tendo esse apoio aí, né, Uhum. do estratégia, bem legal mesmo. Eu acho interessante agora, né, que há um tempo atrás, antes das assinaturas, o coach era algo que tinha que ser feito uma contratação à parte, né? Hoje, nessa assinatura Platinum, já tem o serviço de coach, né? Na assinatura Premium, se eu não me engano, já tem as trilhas estratégicas, o passo estratégico, essas ferramentas auxiliares também, que ajudam muito na organização dos Demais. estudos, na organização de um cronograma, no momento certo de fazer revisão, no momento certo de fazer exercício, questões, como estudar. Então, mas a boa notícia, né, como você comentou, e Hora da Verdade, né, essas aulas que acontecem no nosso YouTube são totalmente gratuitas, né? E lá também vai ter como você montar o seu cronograma, você acha muita coisa gratuitamente no nosso canal do YouTube, caso não seja uma possibilidade agora financeira, né, ter uma dessas assinaturas que vem com a trilha e que vem com coach também. E você comentou que quando você foi aprovado no concurso TRE, você ainda não era aluno do Estratégia, né? O que que você sentiu de diferencial no material? Por que não continuar com o material que te levou à aprovação no TRE e migrar para o material do Estratégia? Não, depois que eu conheci o estratégia, pô, assim, na época que eu estudei para o TRE Maranhão, eu fiz um preparatório local, né? Mas assim, acho que foi muito esforço próprio mesmo. Foi mais esforço do que propriamente o material. Uhum, Porque na época eu tive que buscar várias fontes de estudo, entendeu? Eu comprava apostilas específicas, eu procurava na internet, eu fiz muita leitura, a lei seca mesmo, muitas questões, mas isso tudo assim, de fontes diversas, entendeu? uhum, Então, não era aquele material organizadinho, focado, como você tem hoje no estratégico. O estratégia te dá aula lá, no final já vem aquela lista de questões relacionada àquele assunto. Então você não tem que ficar procurando, né? Isso tudo é tempo, né? Isso é importante na hora que você está estudando, né? Aquilo já vai te facilitando a memorização, né? Às vezes, quando sai o edital, ele já bota as questões da banca, né? Ele já bota o PDF com as questões da banca. Olha só, até isso eles têm essa preocupação, né? Eu acho muito legal da parte de vocês, cuidar vocês têm com essa atualização rápida do material, com esse foco, né, que é dado no material. Pois é, e é isso. Antes, o que eu posso dizer, que mudou muito com relação à estratégia, é que a estratégia ele te deixa, ele organiza tudo para você estudar. Tipo, você se preocupa pouco de ficar procurando outras coisas. E nem é bom, né, você ficar procurando vários materiais em fontes diferentes, nem é bom isso aí. Eu acho que não dá um rendimento bom, né? É bom você escolher uma boa fonte e estudar ali, uhum, né? Acho que esse é o grande diferencial. E uhum, acho até que na época, eu comecei a estudar Balistica até acho que 2015, né? Na época nem tinha, assim, tantos cursos com essa organização como estratégia já tinha na época, né? Hoje alguns apareceram mais alguns aí, né? Mas na época acho que o estratégia foi um dos pioneiros aí nesse tipo de organização, de preocupação com o material aí. uhum. Uhum. Pois é. É, os donos, Ricardo Vale, sempre teve uma preocupação muito grande, né, com o que estava acontecendo, com a forma com que as bancas estavam cobrando, como era preciso estar sempre atualizado, né? Eu acho que um grande diferencial do Estratégia são que a grande maioria dos professores são servidores públicos, se não são, é porque pediu exoneração para poder ficar só por conta do Estratégia, então eles sabem como é estar do outro lado, né? Eles sabem como é estudar, como você disse, né? A otimização de tempo é muito importante. Então, você sentar, estudar, acreditando que aquele material realmente tem tudo o que você precisa, né? A dúvida é só se você vai usar a videoaula, se vai usar o PDF, se vai usar o Trilha, se vai usar o Passo, é só essa a dúvida. Mas sabendo que tem tudo ali, que um material só basta, né? Se você estudar só o PDF, vai ser suficiente. Eu vejo que muita gente recorre à videoaula porque ali o PDF, às vezes, por exemplo, matérias como raciocínio lógico, alguma coisa que tem mais dificuldade, né? A explicação verbal do professor ajuda melhor no entendimento, mas são materiais autossuficientes, né? Que você pode utilizar só o PDF, que, por exemplo, vai ser o suficiente para você abordar todo o conteúdo. E simulados? Simulados foi algo disponibilizado pelo Estratégia também, mas uns optam por fazer, outros porque já tem experiência de prova, acha que é melhor fazer como só se estivesse fazendo questões. Você optou por fazer simulados? Não, infelizmente eu não tive tempo de fazer. Eu gostaria de ter feito, mas não deu, porque final de semana, geralmente final de semana, né?
eu utilizava para dar uma esticada no assunto, né? Para Uhum, aproveitar que eu tinha mais horas para poder fechar o edital, porque o programa era muito extenso, né? uhum, Então, às vezes durante a semana era bem corrido, então no final de semana eu procurava compensar. Então não dava realmente, uhum. infelizmente. E aproveitando que você comentou sobre essa questão de tempo, né? Durante a semana, tendo que conciliar com o trabalho, era quantas horas que você conseguia estudar? E final de semana você comentou que estendia, né? Era quantas horas estudando? Antes de sair o edital, eu estava estudando de 3 a 4 horas, tá? Uhum, Um edital, aí eu procurei ao máximo fazer 5 horas. uhum, 5 horas diárias. Isso durante a semana, né? Porque final de semana a gente fazia mais, fazia 6 horas, 7 horas, né? uhum, Essa faixa aí. E mesmo assim, não deu para ver todo o conteúdo programático, tá? Mas desde o começo, o coach tinha conversado comigo. Olha, Danilo, a gente vai adotar algumas estratégias aqui. Tipo, economia, o programa está muito extenso, são poucas questões, não tem uma relação custo-benefício que é analisada ali, né? Que é feita ali. E aí a gente teve que fazer algumas opções. Nós vamos priorizar isso aqui, né? Que são as específicas, nós vamos nessas disciplinas que não vai dar tempo de ver todo o conteúdo, a gente já sabia de antemão que não daria, a gente vai fazer isso aqui. Então, ajudou muito, né, a estratégia do coach. uhum. E Danilo, olhando a sua, toda a sua preparação como um todo, né? Principalmente essa sua segunda fase de preparação, o que que você considera que foram os seus principais acertos e você considera que teve erros também, seja erros que você conseguiu corrigir a tempo ou erros que você enxerga agora com essa maturidade de já aprovado? Até comentei isso, os erros mesmo foram, por exemplo, deixar para estudar estatística bem próximo da prova. Não é um assunto complicado, assim, não é que eu tive, a minha dificuldade é porque era uma coisa nova para mim, assim, tipo, em concurso, né, eu tinha alguma Uhum, noção. Mas depois estudando com o professor, e o professor Dionizini é excelente, cara, excelente, o cara é muito bom mesmo. Eu assisti as videoaulas dele, eu não senti necessidade nenhuma de PDF. Graças a uhum, Deus, porque foi a minha opção para o concurso. Se ele não tivesse sido um cara bom, né? Porque o que ele falou, inclusive, caiu na prova, né? A parte de análise combinatória, com probabilidade, a questão lá do desvio padrão. Então, me ajudou, né? Porque eu não podia zerar nenhuma disciplina. E era uma disciplina nova para mim. Então, as videoaulas dele, excelentes, excelentes. Deu para fazer uma prova razoável, né? Considerando o tempo que eu tinha para estudar, uhum. né? E, Acertos. sim, estatística e a questão o outro problema lá, Ah, né? do erro. Seria a questão dos erros, né? Seria também o fato de ter que nas 2 semanas que antecederam o concurso, o coach sugeriu que eu ficasse só nas revisões, né? Deveria estudar conteúdo novo até na quarta, aí a partir da quinta começar só as revisões, né? Só que como eu não estava com conteúdo fechado das outras disciplinas, aí o que que eu fiz? Tentei esticar um pouquinho mais. Não, vou fazer a revisão na última semana. Cara, foi super cansativo, não é bom. Assim, deu certo aí, graças a Deus, mas não é recomendável você ficar pegando muita coisa nova na semana da prova, não é, né? Você tem que fazer só as revisões e na véspera da prova descansar, né? Então esse foi um erro meu também, né? Graças a Deus deu certo, mas não é algo que eu sugeriria, né? A pessoa se desgasta muito, Uhum, enfim. E a questão dos acessos, a minha preparação, de resto, acho que foi a melhor que eu poderia fazer, né? Tanto com as disciplinas novas quanto com as que eu já vinha estudando, né? As que eu já vinha estudando, eu fiquei fazendo muitas questões. As novas eu acabei utilizando um material que me ajudou muito, assim, fluência em dados, né? Que era novo para mim, né? Eu peguei o PDF estava excelente, né? O cara muito didático, né? Então, graças a Deus não tive dificuldade. Nem sou da área de TI, né? uhum, Mas não tive dificuldade, assim, com o PDF, né, do Estratégia. Deu para entender bem o conteúdo. E a Emanuele Gouveia é também muito legal, cara. Quando eu assisti a videoaula dela, pô, né, deu uma esclarecida boa, assim, muito legal ela. uhum.
O sotaque dela, né, nordestino, deixa mais gostoso, mais fluente, mais dinâmica a aula. Eu tenho a possibilidade de encontrar com ela pessoalmente, que ela faz as gravações aqui na nossa unidade de Brasília, né? É uma pessoa super gostoso de lidar com ela, né? Tem um alto astral, tudo. Então, deixa as Isso coisas é mais leves, né? Porque quando se fala nessa verdade. parte de dados, a gente pensa que é algo muito difícil, e realmente deve ser, mas quando o professor tem essa leveza, né, traz de si, da sua personalidade isso, eu imagino que deixa as coisas mais leves. Danilo, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo. Você que também já deu uma entrevista por escrito, né, que já está disponível no nosso site. Então, mais uma vez, parabéns. Sigo na torcida para dar tudo certo até o final. Daqui a uns anos a Legal. gente faz contato de novo para conversar com você, para fazer uma gravação sobre o dia a dia de trabalho, para estimular outras pessoas a fazerem o concurso também. Espero que muito em breve que o final, a homologação do concurso, as nomeações aconteçam o mais breve possível. E para a gente finalizar, o que você gostaria de deixar de dica ou mensagem, tanto para quem está iniciando os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa jornada em busca da tão sonhada aprovação, mas ainda não alcançou seu cargo público? O que eu coloquei lá na entrevista escrita também, a questão do foco é super importante, né? Você definir exatamente qual área você quer seguir, porque você tem vários concursos públicos bons aí, né? A- Toda hora surge notícia de edital que vai sair e tal. Então é importante você definir uma área, né? Que você queira seguir aí, área fiscal, área de controle, né? E focar naquilo ali, né? Não ficar perdendo tempo, né? É claro que a gente deve sempre estar atento a novas oportunidades. Tipo, por exemplo, eu estava estudando meu foco inicial, eu te falei, era para auditor fiscal do trabalho, né? Uhum. Mas como tinha algumas disciplinas comuns com o concurso da Receita Federal, e eu já tinha algum conhecimento na área tributária, então eu não vi problemas em fazer o da Receita Federal, em tentar o concurso da Receita Federal. Então é uma oportunidade para mim que eu vi ali que, né, poderia dar certo. E aí eu acabei saindo um pouquinho do foco do auditor do trabalho para auditor da Receita. Mas veja que foi uma coisa que compartilha, daria para fazer ali. Então, sempre tiver uma oportunidade, né, dessas aí, a pessoa tem que estar atento, né? Porque o concurso de auditor do trabalho poderia nem ter saído, né? A gente nunca sabe. E o da ABIN foi a mesma coisa. Eu estava estudando na época para auditor do trabalho, aí surgiu o da ABIN, fui fazer, quase dava certo, né? E vale a pena você, né, pegar uma oportunidade nova que aparece aí no mercado. Tem que sempre ficar atento, Uhum. né? Então a questão é foco, né, força de vontade, né, porque no nosso dia a dia a gente tem várias situações aí que desanimam um pouco, né? Mas você tem que ter força de vontade para correr atrás dos seus objetivos aí. E o material de estratégia vai te ajudar muito, com certeza, né? Uhum. Professores aí, pessoal aí, toda a equipe é muito boa, Uhum. tá? Então, para o pessoal que está nos assistindo, né, não só para conferir a sua entrevista por escrito, dar uma olhadinha nos nossos materiais, mas ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, até para não correr o risco de acontecer como aconteceu com você no caso da CGU, poder acompanhar nossas notícias ali. Tem muito concurso vindo por aí, concursos federais autorizados, como você bem disse, a FT é uma grande expectativa, né, já está autorizado para que aconteça com 900 vagas. Então, tem muito concurso bom vindo, não só de órgãos federais, ministérios, mas concursos também estaduais, municipais, sempre tem boas Sim, sim. oportunidades. Desde que eu estou no mundo dos concursos, há quase 10 anos, eu escuto que concurso público vai acabar, e quem entrou nessa, né, realmente aí perdeu muitas oportunidades boas. Então tem muito concurso vindo por aí. Pode não ser ainda o concurso dos sonhos, né, mas vale a pena, como o Danilo falou, você poder olhar para outras oportunidades dentro daquilo que você já vem estudando, né? Ele mesmo fez um concurso, estava lá no TRE Maranhão, viu outras oportunidades, possibilidades diferentes de realização profissional. O pessoal fez outros concursos, então vale sempre a pena estar de olho nas notícias, né? Até você alcançar a aprovação no concurso dos sonhos. Então, Danilo, mais uma vez, muito obrigada e parabéns. Valeu, Thaís. Muito obrigado também aí. E vamos lá, vamos torcer para dar tudo certo e estou sempre à disposição de estratégia. Qualquer coisa, pode contar comigo também, tá? Obrigada, Danilo. E voltando a falar com o pessoal, acesse nosso site aí para conferir a entrevista, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos. estratégiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.